Enquanto o mundo era moldado por guerras e impérios, o Brasil teve um guerreiro diferente. Ele não vestia farda, mas paletó. Não comandava exércitos, mas comandava argumentos. Seu campo de batalha eram as mesas de negociação. Seu nome, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Graças a ele, o Brasil hoje é o que conhecemos no mapa. Mas por trás das vitórias diplomáticas, havia um menino tímido chamado Zezinho, apaixonado por livros, mapas e pelo destino da sua pátria. Hoje você vai descobrir como nasceu o maior diplomata da nossa história e como a infância desse menino carioca deu início à missão que definiria as fronteiras de uma nação. Se você gosta de histórias reais como essa, deixe o like e me segue. Agora prepare-se, porque essa não é apenas a história de um diplomata. É a história de um homem que redesenhou um país inteiro com inteligência, coragem e uma caneta mais poderosa que qualquer espada. José Maria nasceu em 20 de abril de 1845, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. Filho de José Maria da Silva Paranhos, o futuro Visconde do Rio Branco, cresceu em uma casa onde política, cultura e dever nacional estavam sempre à mesa. É interessante notar que ele era um menino introspectivo, mas extremamente observador. Seu apelido era Zezinho e, ainda pequeno, gostava de estudar mapas e ler sobre os impérios europeus. O ambiente intelectual em casa o moldou profundamente, principalmente ao ver o pai negociando em missões políticas complexas. Mas nem tudo era privilégio. Embora viesse de uma família influente, a pressão de corresponder às expectativas era enorme. Zezinho precisava provar que era mais do que apenas o filho do Visconde. E foi com disciplina e dedicação aos estudos que começou a trilhar seu próprio caminho. Ainda adolescente, foi enviado ao Colégio Pedro II, um dos mais prestigiados do Brasil Império. Lá, brilhou como aluno dedicado e curioso, destacando-se nas ciências humanas. Posteriormente, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde entrou em contato com os grandes debates políticos da época. Na Faculdade de Direito, ele vivenciou o efervescente clima político do século XIX. Era um ambiente onde se discutia o fim da escravidão, o papel do império e o futuro do país. Essa experiência foi crucial para sua formação intelectual e ideológica. Ele era um leitor voraz, fluente em várias línguas e obcecado por história e direito internacional. Isso lhe deu uma vantagem enorme quando, mais tarde, começou a atuar em questões diplomáticas. Seu preparo era impecável. Com a bagagem de um jovem brilhante e influenciado por um pai que era símbolo da política do Segundo Reinado, Zezinho começava a escrever seu próprio nome na história. Mas ainda levaria alguns anos até que o Brasil inteiro o conhecesse como o Barão do Rio Branco. Zezinho já não era mais apenas o filho do Visconde. Aos poucos, José Maria da Silva Paranhos Júnior moldava o próprio destino com olhos atentos ao mundo, domínio sobre as palavras e um senso de dever patriótico inabalável. Formado em Direito, com passagens marcantes pelo Colégio Pedro II e pela Faculdade de Direito do Recife, José Maria da Silva Paranhos Júnior voltou ao Rio de Janeiro com um currículo respeitável, mas o coração inquieto. Enquanto colegas seguiam carreiras na magistratura ou no parlamento, ele buscava algo diferente. Uma forma de servir ao Brasil onde poucos olhavam além de suas fronteiras. Ele começou como jornalista, escrevendo artigos políticos que demonstravam clareza de pensamento e um senso crítico refinado. Logo foi eleito deputado, ainda jovem, mas a política tradicional o incomodava. Ele preferia os bastidores, os arquivos, os mapas, o trabalho minucioso, mais decisivo. Rio Branco era metódico. Ele estudava tratados com décadas, às vezes séculos de existência. Vasculhava arquivos portugueses, espanhóis, holandeses, tudo para entender a origem das disputas que o Brasil enfrentava. Era uma mente obsessiva e detalhista, mas com visão estratégica. Aos poucos, começou a atuar em missões diplomáticas menores, muitas vezes acompanhando o próprio pai, o Visconde do Rio Branco, em encontros com autoridades internacionais. Foi nessa época que consolidou duas habilidades que o tornariam imbatível: a fluência em línguas estrangeiras e o domínio do direito internacional. Ele era fluente em francês, inglês, espanhol e alemão,
Mas mais do que isso, ele entendia as culturas por trás dos idiomas. Sabia quando ser firme, quando ser cortês, quando ouvir e quando calar. Isso fazia dele um negociador temido e respeitado. Em 1876, foi nomeado cônsul-geral do Brasil em Liverpool, na Inglaterra. A cidade era um dos grandes centros comerciais do mundo naquela época. E o cargo, embora longe dos holofotes políticos do Brasil, foi um laboratório diplomático valioso. Foi ali que ele consolidou sua reputação como homem de confiança do Império e mais tarde da República. Mesmo em cargos considerados menores, ele tratava cada missão com a mesma seriedade como se estivesse definindo o destino do país. Mas o verdadeiro ponto de virada viria anos depois. Em 1902, com a eleição de Rodrigues Alves, Rio Branco foi chamado para ocupar o posto máximo das relações exteriores. Ministro das Relações Exteriores, o chefe do Itamaraty. A partir dali, ele teria em mãos o poder e a responsabilidade de decidir o destino das fronteiras brasileiras. Era o momento pelo qual ele havia se preparado por toda a vida. E foi nesse novo cargo que enfrentaria seu primeiro grande teste. Uma disputa centenária entre o Brasil e a França por um pedaço de terra no norte amazônico. O caso do Amapá. Enquanto o século XX dava seus primeiros passos, o Brasil enfrentava um teste de fogo. Ao norte, nas profundezas da Amazônia, uma potência europeia avançava sobre nosso território. Não se tratava de um simples desacordo, era uma ameaça real à soberania nacional. Tropas foram mobilizadas. Havia tensão, medo e a sombra de uma guerra iminente. Mas o Brasil escolheu um outro caminho. Em vez das armas, apostou na inteligência, no preparo e na palavra. E à frente dessa missão estava ele, o homem que transformava tratados em trincheiras e argumentos em escudos. O Barão do Rio Branco. Quer ajudar a página? Compartilhe esse vídeo e já deixa o like para mostrar que está nessa jornada com a gente até o fim. Ano de 1900. Ao norte da Amazônia, um pedaço do Brasil estava ameaçado. A França exigia a posse de parte do território do Amapá, alegando que aquela região pertencia à Guiana Francesa. A tensão crescia. Tropas foram posicionadas, confrontos locais começaram a surgir. O risco de uma guerra era real. Foi então que o Brasil recorreu à única arma capaz de evitar o desastre, a diplomacia. E no centro da mesa de negociações, lá estava ele, o recém-nomeado ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco. O caso do Amapá foi um divisor de águas. A França queria mais de 200 mil quilômetros quadrados de território brasileiro, usando como base um tratado colonial vago do século XVIII. Era o tipo de disputa em que um erro custaria caro, muito caro. O barão tratou o caso como uma operação militar, só que com papéis, mapas e argumentos jurídicos. Ele vasculhou arquivos portugueses, antigos mapas da era colonial, correspondências esquecidas, tudo para montar uma linha de defesa irrefutável. O processo foi levado à arbitragem internacional em Berna, na Suíça. Lá, juristas analisaram os documentos apresentados por ambos os lados. A delegação brasileira, sob liderança do barão, mostrou que os limites do Brasil estavam claramente definidos desde o tempo da colonização portuguesa. Ele venceu com elegância, mostrou que o conhecimento histórico e jurídico era mais poderoso que a pressão militar. O laudo foi totalmente favorável ao Brasil e o Amapá foi reconhecido como território brasileiro sem que um único disparo fosse feito. O mundo assistia, e o Brasil finalmente mostrava que não era mais uma nação fragilizada em meio aos interesses das potências europeias. O nome do Barão do Rio Branco ganhava respeito internacional, mas ele sabia, era só o começo. Ao sul, uma nova tensão crescia com um vizinho ainda mais sensível, a Argentina. E o palco da próxima disputa seria uma terra sagrada, marcada por fé, guerra e resistência, os 7 povos das missões. Depois de vencer a França no Tribunal da Diplomacia, o Barão do Rio Branco consolidou o norte do Brasil. Mas a próxima batalha seria ainda mais sensível porque não era contra um império europeu. Era contra um vizinho. Colonizada por padres jesuítas, defendida por indígenas guaranis e alvo de guerras entre espanhóis e portugueses, essa região era muito mais que uma questão de território. Era símbolo, era memória, era identidade.
E para